Olá, boa tarde, minha gente. No ar, mais uma edição do nosso Galácticos na TV. Completamos 30 programas ontem e a gente começando aqui o 31º, logo depois do Bahia dar um passo importante para o título da Copa do Nordeste. Hoje é 18 de maio de 2017 e o nosso programa traz daqui a pouco os melhores momentos do jogo Bahia 1, Sport também 1 na Ilha do Retiro. Os erros da arbitragem. Quanto o árbitro errou ontem contra o Bahia? Como é que vai ser a arbitragem para o jogo de domingo? Eu tenho detalhes aqui sobre Vasco, adversário do Bahia, e Corinthians, adversário do Vitória. E na quarta-feira, como é que vai ser? O presidente do Bahia chegou a pedir árbitro da FIFA. A gente já tem a escalação dos árbitros para os jogos do Campeonato Brasileiro, mas que nada tem a ver, porque na Copa do Nordeste serão árbitros nordestinos. Daqui a pouco a reclamação do presidente do Bahia, com razão, Marcelo Santana falando da arbitragem. E também vamos falar sobre o Vitória. Chiesa vai jogar domingo contra o Corinthians? Volta. Daqui a pouco você terá todas as informações aqui do nosso programa. Teremos também o Guto Ferreira falando sobre a entrada de Feijão muito contestada. Mas o Guto fala, inclusive, corretamente, eu tenho criticado bastante sobre Juninho, como ele atuou no campo. E Nilson Luiz também daqui a pouco comenta sobre o assunto. É verdade que o Bahia vai com o time misto contra o Vasco? Nilson Luiz também vai falar com a gente. Aliás, boa tarde, Nilson. Boa tarde, Anderson Matos, os nossos participantes do programa desta quinta-feira. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, você, amigo. O Bahia deu um passo importante para conseguir o título da Copa do Nordeste. Um empate meio com sabor de derrota, o Bahia esteve na frente, o Magrão tirou uma bola em cima da linha, a arbitragem novamente atrapalhou o Bahia, a vitória estava configurada, mas o Bahia acabou saindo com empate. Não deixa de ser um bom resultado jogando fora de Salvador. O Bahia deu um passo importantíssimo. E a imprensa, Márcio, lá de Pernambuco ontem, jogando a toalha. Eles entendem que o Bahia é muito favorito na Arena Fonte Nova, que o Bahia perde muito pouco, e o Sport vai ter que se virar em 2, em 3, em 4 para reverter esse placar de ontem lá na Ilha do Retiro. Boa tarde para você, Nilson, Márcio, internauta. E no Vitória, a possibilidade, mesmo que remota, existe do Chiesa entrar em campo no próximo domingo contra o Corinthians. Ainda precisa se recondicionar fisicamente, está na fase de transição, voltou ontem, participou da primeira parte do trabalho, mas é dúvida. A possibilidade é pequena, mas ela existe. Vamos ficar no aguardo. Já o Patrick, vetado, não atuará. Então, temos muitas coisas para falar. Afinal, domingo tem o jogo contra o Corinthians, inclusive, ingressos já à venda. Bom, sem perder tempo, vamos aos melhores momentos do jogo do Bahia contra o Sport. E com um detalhe, o Nilson Luiz vai estar acompanhando aqui comigo, com o Anderson Matos, todos os detalhes. Daqui a pouco a gente vai rever o lance do pênalti. Para mim não foi pênalti nada, mas eu vou discutir isso daqui a pouco, que o gol foi mal anulado também. E outra, hein? Um pênalti que ninguém viu. Nenhum árbitro, claro, a favor do Bahia. Ninguém viu esse pênalti. E a gente vai colocar também para discutir esse assunto nos melhores momentos do jogo. A gente vai estar já aqui agora. Solta aí, por favor. Começa o jogo aí, Nilson. Márcio, o Sport começou mais em cima do Bahia, né? O Sport começou na parte ofensiva, o Bahia teve poucas oportunidades no começo do jogo, né? O Sport apertou bastante e o Sport teve essa bola na trave aí, né? Do Matheus Ferraz, o Jean estava batido no lance e foi a melhor chance do Sport no primeiro tempo, né? Uma cabeçada frontal. E por muito pouco o Bahia não levou gol. Eu acho que esse Sport não aguenta o Bahia na Fonte Nova, não. A gente está vendo aí, claro, que esse lance foi o lance mais perigoso em favor do Sport, que teve no Diego Souza, o retorno dele, a qualidade, olha o passe que o Diego Souza dá aí, boa defesa do Jean. Mas não vejo um time bem organizado taticamente, não. O chute foi do Rogério, né? Jogador que foi do Vitória. Mas um chute foi no meio do gol, né? O Jean estava bem colocado. Voltou e fez a defesa. E fez uma boa defesa, né? E novamente o Rogério, tentando o canto esquerdo. Ou seja, você viu aí 3 lances para o Sport no início do jogo e 1 para o Bahia apenas. Nesses lances que a gente viu aqui. O Sport começou melhor. Mas o Bahia depois se organiza. Depois dos 30, 35 do primeiro tempo, o Bahia começa a jogar mais em cima. Olha o gol anulado aí. Olha o gol anulado. Tem um lance aí nesse lance, né? A redundância aí. Para mim o gol foi legal. O René Júnior não participa do lance. Pedro Jorge dos Santos é o assistente 2, Márcio. O árbitro lá de Alagoas. Ele estava muito mal no jogo. Olha o pênalti aí, ó. Vai repetir o pênalti. O René Júnior. Daqui a pouco eu quero repetir esse lance, coloca no ponto já, porque teve um pênalti naquele lance ali. Teve uma não foi o gol,
o cara não marcou o gol, mas no mínimo ele tem que marcar o pênalti. É porque teve uma gravata no Thiago. O Ronaldo, volante, segura pelo pescoço e os dois caem juntos. Agora esse gol valeu, do Juninho. Golaço, né? Contra-ataque aí. Olha o Matheus Reis aí, ó. E o Guto comemorando, hein? A Boa barriga vai lá em partida, cima e né? volta, né? Eu acho que o Armeiro vai perder a posição, viu, Márcio? Foi bem, Matheus Rios, na sua opinião? Segundo jogo que ele joga bem. Ontem ele foi muito bem. Outro chutaço do dando Juninho, assistência. quase que a bola entra. Aí, a falta cobrada aí, ó. Esse lance foi decisivo no jogo aí, ó. A defesa Perdeu em cima um gol da linha desse do Magrão. também, né? Perdeu um gol Pegando desse. susto, né? Olha lá, ó. Caiu em cima. Aí foi o jogador que perdeu. O Hein? Edgar Júnior. Aí o Jean faz uma defesa, bota para escanteio. E o gol. Só que nesse lance aí do Não foi escanteio, não? Teve duas irregularidades no lance. Primeiro que é uma cotovelada no jogador do Bahia. Antes de acontecer o escanteio, Márcio, que não foi, o jogador do Sport dá uma cotovelada no jogador do Bahia. Me parece no Juninho. E não foi Na verdade, escanteio. olha pra cá. Eu tô com o Nilson Luiz e Anderson Matos aqui, só pra gente discutir aqui. Deixa eu falar aqui com o Romário Macedo, que disse que o gol do Bahia foi bem anulado. Sendo só eu, Márcio Martins, que não quero aceitar isso. Negativo. Não. Pronto, tem 3 aqui. Ô, Romário, você deve ser um torcedor do Vitória e muito preocupado com o Bahia. Ponto. Torcedor do Vitória pode até torcer contra. Agora, ficar discutindo lance que não lhe interessa, né, irmão? Se fosse o Bahia, pelo menos, tem um mínimo de consciência. Mas eu não estou nem preocupado com você pensar. Muito obrigado por estar assistindo a gente e comentando o programa. O lance do gol foi mal anulado, mas no lance do gol tem um pênalti. Nilson Luiz foi quem viu, porque estava no fundo do gol. Então, independente de eu querer ou não, o Sábio Espínola tá no site dos garotos aí, lá, o técnico e tal. Por isso que foi a polêmica que foi na arbitragem dele em São Paulo a vida toda que ele teve lá. Porque esse tipo de polêmica aí é desnecessária. Aqui na Bahia, nós temos o Manuel Lima Matos, que na hora disse assim, olha, não interfere, não atrapalha o goleiro, a bola não passa por baixo dele, ele estava na posição de impedimento, sim, mas o goleiro está atrás, a bola vai em direção ao gol, o goleiro tenta pegar e não consegue, não foi porque o cara atrapalhou, não. Ponto. O lance, tá o lance no ponto aí? Do gol? Ô, Márcio. Olha o lance do gol, vá. Aí, ó. Observe aí, Cruzamento. Olha o Thiago saindo, depois desse lance. Agora, O Ronaldo vai dar uma gravata no Thiago aí, ó. pronto, deu uma cavata no Thiago. Pronto. O Thiago tá tenta ali. subir, porque a falta é cobrada para o Thiago, é jogada ensaiada. Pronto, beleza. Agora vem pra cá que você tá comigo aqui, Nilson falando. Atrás do gol e viu o lance foi Olha na lá. frente. Tá vendo, Nilson? Pênalti, claro. Tá vendo, Anderson Matos? Assim, Márcio, não atrapalhou a visão do goleiro Magrão. Por exemplo, quando marca um impedimento dessa forma, é porque atrapalhou a visão dele. O cara tá lá esperando a bola, e quando o atacante chuta, passa debaixo da perna do outro atacante e atrapalha, porque ele não viu, ele achou que ia desviar e tal. A bola primeiro. O jogador do Bahia, ao invés de a bola não passa por baixo, ele fecha as pernas, mesmo se tivesse a perna aberta, não pegaria nele. O Magrão tinha toda a visão, então não interferiu. Não O Magrão tenta fazer a defesa. Isso. Não consegue porque foi bem chute. O chute foi bem feito. O chute foi muito forte. Um detalhe, Pedro Jorge dos Santos, assistente 2 de Alagoas, uma péssima atuação. O escanteio que ele marcou para o árbitro não foi. Eu estava a 200, nesse momento eu tinha voltado para a cabine para tentar retomar a transmissão, e de longe eu vi que não foi escanteio. Ele estava a 4 metros do lance, não tinha ninguém na frente dele, ele sinalizou escanteio. A bola passou a meio metro do jogador do Bahia. E aí, e outra coisa, antes do escanteio, suposto escanteio, tem um cotovelado, jogador do esporte. Tudo bem que não pega, mas é jogo perigoso, tinha que parar a jogada. Valia a intenção também, tinha que marcar a intenção do lance. Claro, tudo Outra isso. coisa, o lance do pênalti a gente tem também. O Alione, ele pula, ele se salva, ele pula do goleiro, e o goleiro vai para cometer o pênalti mesmo. Se o Alione fica ali, é capaz de quebrar a perna. Se o árbitro quisesse marcar a intenção, né, agora, pra mim não foi nada. O Alione pula e no meio ainda ele consegue se jogar. O goleiro vai para um lado, ele pula para o outro. Na câmera de trás, vamos ver esse lance, por favor? Aí, ó, na câmera de trás, é bem claro que ele não toca. Calma aí, pronto, deixou a perna e se joga. Deixou a perna e se jogou. Não há o toque. Então, é a visão que eu tive desse lance, ó. Mas na câmera do Ó, fundo... pronto, aí ele deixa o pé no chão, não toca, ele pula e se joga. Mas na câmera do fundo tem pegando o pé de apoio dele. Não, é do Mas ele fundo já mesmo. caiu. Tô olhando aqui a câmera da Não, frente. a Que é... câmera- Essa aí, essa imagem aí, ó. Essa imagem, chega o tornozelo dobra. Não, ele que pula. Ó. Achei que não. Se ele Eu não tivesse achei marcado o pênalti, pênalti, Achou o que, Anderson? Não achei que foi pênalti, não, esse aí. tivesse marcado, não tinha problema nenhum. Eu achei que o Alione deu mole, sabe? Porque ele poderia ir no lance, esqueceu o goleiro, ele esperou o toque mais forte do goleiro. Você sabe qual é a diferença de alguns jogadores para Romário, por exemplo? O Romário, que hoje é senador da República, o Romário, ele num lance desse, ele pula, pega a bola do outro lado e faz o gol. Não espera o juiz marcar pênalti, não. É isso. O Alione é bom jogador. O Bahia, para mim, é favorito na quarta-feira. O Paulo Teixeira pergunta quanto vai ser o jogo. Se eu tivesse o poder de
cravar quanto vai ser o jogo, eu botava o Bahia 4-0. Porque o time do Sport me lembra o Vitória no jogo de Argel. E vou falar a verdade, velho. O Sport é um time que contratou muito, que tem jogadores diferenciados como o Diego Souza, o Rogério é bom jogador, tem elenco. O Magrão, pra mim, é um goleiro espetacular. Agora, não tem esquema de jogo, não tem tática. É um time que é um bando em campo. O Bahia ontem foi muito mais organizado e eu só espero que o Bahia aprenda a lição com o Bavi. Nilson, eu falei aqui, a gente falou o seguinte... O Bahia tinha que ter ganho o jogo na quarta-feira, o Bavi do Campeonato Baiano. Quando foi domingo, houve outro empate. E aí o empate favoreceu o Vitória, que foi campeão baiano. O Bahia não pode desperdiçar uma chance como a de ontem, de ter matado o jogo lá dentro. Claro que muita gente esperava ter um resultado adverso. E eu também achei o seguinte, olha, se o Bahia perder lá, o Bahia ganha aqui. Mas como empatou, foi um resultado maravilhoso, do ponto de vista do resultado. Do ponto de vista de análise do que foi o jogo, o Bahia deixou ontem de ter ganho a partida. Foi isso que eu falei na abertura, um empate com meio sabor, com gosto de derrota, né? Aquela pontinha de decepção aconteceu depois do jogo. Se o Bahia empatar em 0-0, o torcedor Bahia levanta o título da Copa do Nordeste. Se repetir o placar, vai aos pênaltis. Empate em 2-2 acima dá o título ao Sport. Porque o gol fora de casa é critério de desempate. Agora, Márcio, eu acho o Bahia muito favorito pelo que vi ontem, pelos 2 últimos jogos do Bahia. O Sport não vive um bom momento, depende muito do Diego Souza. Diego Souza jogou ontem a 50% das condições dele, não atuou bem, só deu aquele passe para o Rogério. Se o Bahia repetir os 2 últimos jogos, o Bahia tem muita possibilidade até de ganhar, até com certa facilidade, o jogo na Arena. Luiz Bittencourt está dizendo aqui que o gol foi bem anulado e cita assim... Tanto é que o comentarista de arbitragem da ESPN, Salvo Espínola, disse que foi. E quem é Salvo Espínola? Como o árbitro foi uma merda, foi uma porcaria. Como o árbitro foi contestado em São Paulo, agora o cara, porque é de lá do sul, do sudeste, é bom. Quem viu foi eu, não foi negócio de Salvo Espínola, aquele Arnaldo César Coelho. Eu não quero saber não, ô querido, ô Bittencourt. Você não viu o lance não? Fale por você, meu velho. Por que você tem que falar? Não, tanto foi porque Salvo Espínola quem disse. Um dia desse... foram entrevistar aí o pessoal todo do PT, eu tô falando política mesmo, tá dizendo assim, não, que agora a delação não vale nada, não sei o que tal. Aí agora prenderam o Aécio Neves, ou estão para prender a irmã dele, não sei o que tal. E agora, é perseguição a quem? Então quando o Aécio falava, viu o que o Aécio falou, Aécio é ladrão igual os outros aí, pô, no Brasil todo, tá vendo aí? Então, eu acredito no que eu vejo, não é porque o cara disse que tá certo, não. Então vamos analisar as coisas do seu ponto de vista. Se você me disser assim, eu achei que foi por isso, isso e isso. É interpretativo, não tem problema. Agora, você está dizendo que foi porque o outro cara lá do ESPN que disse. Pelo amor de Deus, vai se catar esse Salvo Espínola, todo mundo lá. Ô, Márcio, algumas semanas atrás, teve um gol do Palmeiras e São Paulo no Campeonato Paulista, parecidíssimo com esse lance, e o juiz deu gol. Existe uma falta cobrada, existe um chute lateral, o jogador... Eu não lembro bem se foi o Alexandre que tinha entrado no final do jogo. O jogador tira a perna e vira a cintura e a bola entra e o juiz dá gol. Não há interferência no goleiro na presença do René Júnior. O problema todo é o seguinte, esse assistente de Alagoas é muito ruim, é muito fraco. Ele é muito fraco, ele foi ruim nos lances principais da partida e prejudicou sim o Bahia. E vou dizer mais sobre a arbitragem aqui. Deixa eu falar aqui. O Jorge Moraes está dizendo que o resultado foi bom, porque o Bahia vai ganhar aqui. Valeu. Obrigado, viu, Jorge? Um abraço aí. Às vezes eu leio o comentário atrasado, você que está assistindo em casa ou no trabalho, é porque eu vou guardando aqui, vou subindo aos poucos. Se eu for ler o último, eu perco muitos que estão aqui. Então, às vezes, fica um pouquinho atrasado mesmo, de 30 segundos, 1 minuto no máximo. Vou falar sobre a arbitragem. Sabe por que deu do Piauí? Porque são 9 estados que disputam a Copa do Nordeste. E os clubes determinaram no Conselho Técnico da Copa do Nordeste que o árbitro seria obrigatoriamente nordestino. Fato é que na Paraíba não pode ter árbitro apitando agora porque está um inquérito sendo apurado, irregularidades na arbitragem por causa do campeonato do ano passado. A CBF não coloca árbitro paraibano. Bahia e Pernambuco não poderiam escalar árbitros. No Rio Grande do Norte teve aquele Caio que apitou o Bavi, que o Bahia representou contra ele, já ficou fora do Rio Grande do Norte. Então ficou praticamente Ceará, Piauí, Maranhão, Sergipe. Alagoas também. Os árbitros de Alagoas estão abaixo da crítica na avaliação da CBF por enquanto. Então, preferiu do Piauí. Eu posso garantir aqui que vai ser árbitro nordestino. E posso apontar que o árbitro do jogo de volta vai ser do Ceará. Vai ser aquele cearense que já apitou o jogo do Bahia aqui. Não me lembro o nome dele, mas pode apurar aí que vai ser árbitro nordestino. O Bahia queria um árbitro FIFA, que eu acho até temeroso. Esse cara do Piauí tinha que estar aqui. Porque o que ele sentiu ontem lá na Ilha do Retiro foi a pressão da torcida local. É árbitro caseiro.
Não foi maldade, não foi roubo, não foi nada disso. É porque ele é fraco, tecnicamente, mas acima de tudo, ele sentiu a pressão. Árbitro que não aguenta pressão na casa do adversário. É difícil você falar sobre o Bahia, né, jogando, porque o Bahia não ganha mais com a bola somente, não ganha mais fazendo gol. Faz gol, é mal anulado. Pênalti que é pra marcar, não marca. Pênalti que comete sem ser. Jogador que é expulso sem ter que ser expulso. É realmente complicado, né? Aí o cara fala, pô, você compra Vitória, você tem que torcer por Vitória e o Bahia se ganhar. Não é bem assim não, meu irmão. Eu tenho que ver o que é que tá acontecendo. E tá errado. Tá feio já, tá ridículo esse negócio contra o Bahia. Parece até que é complexo de inferioridade. Eu cheguei a achar, eu falei, peraí, Marcelo Santana, esse cara ficou... Mas é feio, velho, tá muito feio. São muitos erros E outra, seguidos. Mudou a regra, né? Na dúvida, não marca a favor do Bahia, marca contra o Bahia. Esse é um detalhe, Márcio. Ontem foi feio. Você falou dos árbitros, a Paraíba tem um bom árbitro, o Pablo Santos Alves, um carequinha. Não, mas não é o problema do árbitro, não. É porque a federação de lá está passando por um problema junto à CBF de um inquérito, inclusive envolvendo polícia e tudo mais. Então a Federação da Paraíba não pode indicar nenhum árbitro. Não é que não pode, a CBF está evitando, por causa do inquérito. Vai botar o cara sendo investigado? Tem o Chicão de Alagoas. Não, pelo amor de Deus. E tem o Sérgio Pano, aquele Lima e Silva também, que sempre prejudicou o Bahia. Todos dois, né? Pelo amor de Deus. Nem Chicão e nem o senhor Fernando Lima e Silva. Vai dar um cearense, você vai ver, vocês vão ver. Ó, o Diego Franklin está dizendo que Nazaré das Farinhas está inteirinha ligado na gente aí. Obrigado, pessoal de Nazaré das Farinhas, está com a gente sempre aqui, colocando para nós aqui. Depois do jogo, a gente está falando muito do Bahia, porque foi o jogo recente de ontem, mas o Anderson Matos tem daqui a pouco o Alan Costa falando com a gente também, zagueiro do Vitória. A gente vai ter também saber se Chiesa vai jogar domingo ou não. Matéria que está no site dos Galácticos aponta de que ele pode até atuar, mas depende muito de uma avaliação que será feita, mas Anderson Matos tem mais detalhes daqui a pouco. Vamos ouvir o Marcelo Santana, que reclamou barbaridade da atuação do árbitro do Piauí. Chegou a dizer que não é para menino estar apitando jogo de homem, não. Porque um escândalo desse de arbitragem a gente não vai ver em Salvador, não. Com 45 mil pessoas, eu quero ver se vai ter um árbitro que seja homem de fazer uma arbitragem lamentável que nem a gente viu hoje aqui. Futebol tem que ser decidido por atleta. Todo mundo aqui no Bahia, no esporte, são os dois maiores times do Nordeste, trabalham muito pra gente ter uma arbitragem brincalhona como a gente teve hoje aqui. Quando Hernani falou ano passado, com todo respeito ao estado do Piauí, que não pode botar um árbitro desse, qual time do Piauí tá na Série A? Qual time do Piauí tá na Série B ou C? Que nível de jogo ele acompanha durante o ano? Pra botar numa final de Copa do Nordeste? Tem que ter seriedade, rapaz. Tem que botar gente pra trabalhar com dignidade. Deixa os jogadores decidirem. Então tá aqui meu convite pra diretoria da CBF ir pra Salvador, para ver o que está acontecendo na competição. Não só em vídeo, não. Vê no dia a dia, vê com trabalho. Na primeira rodada do Brasileiro saiu agora um relatório de comissão de arbitragem. Eu quero ver o relatório da final da Copa do Nordeste. Qual o posicionamento, qual a avaliação. Então minha preocupação é essa competição é uma competição belíssima. O esporte tem um grande time, o Bahia tem um grande time, mas tem que deixar jogador decidir. Tem que parar com essa questão de arbitragem. Essa brincadeira, bota árbitro de nível, bota árbitro que está acostumado a apitar jogo grande. Quer fazer teste, faz na primeira fase, faz na Série D. Não em final de competição, com 2 times de Série A de Campeonato Brasileiro. 2 times que tem 129 milhões de orçamento. Para botar um árbitro desse, a menor condição de apitar uma final. Presidente, o Bahia de alguma forma vai representar com relação à comissão de arbitragem, alguma coisa do tipo? A maior apresentação que teve foi 90 minutos. Um árbitro sem a menor condição. A Leone tomou a cotovelada, ele não fez nada. O Lucas tomou um tapa no rosto, ele não fez nada. Então, assim, a gente quer critério, a gente quer competência. Ninguém aqui no Bahia quer ser favorecido, não. Só não queremos ser prejudicados sistematicamente. Vou até falar devagar. A gente não quer ser prejudicado sistematicamente. A gente faz nosso trabalho, o esporte faz o trabalho dele, deixa o jogador decidir. Bota quem tem nível para trabalhar. Final não é lugar de menino. Não é lugar de principiante na arbitragem para apitar. Então minha preocupação é essa e reforço minha convocação à torcida do Bahia, que eu sei que nós vamos ter 45 mil pessoas na Fonte Nova e eu quero ver o nível do árbitro que vai botar. Bota um árbitro de nível, CBF. Bota gente que sabe trabalhar com honestidade, com competência. Boa cobrança do presidente do Bahia, diferente da do vice naquela semana lá do Bavi, do Campeonato do Nordeste, da Copa do Nordeste. Tem que falar com quem para poder ganhar o jogo. Aquilo não. Esse aí foi muito mais coerente, muito mais incisivo. Cobrança na hora certa, viu, Nilson? Foi logo depois do jogo, Márcio, antes da entrevista do Guto Ferreira. E tá certo, né? Quem sente sua dor é que geme.
E ontem a arbitragem realmente atrapalhou bastante o Bahia poderia ter vencido o jogo. E a pressão da torcida, os árbitros caseiros, ele fala uma coisa interessante. Qual o nível que esse árbitro tem apitado lá no Piauí? Não tem time na Série A, na Série B, nem na Série C. O Campeonato Piauiense é muito fraco. Então esse árbitro, ele não apita jogo com 26 mil pessoas, como teve ontem, não, Márcio? Mas um detalhe é o seguinte, eu não vou muito por aí pelo seguinte, eu acho que o erro é porque o cara é ser humano. Enquanto não usar tecnologia no futebol, ser humano vai sempre estar atrás da tecnologia, da câmera. Por quê? Então a gente não vai ter árbitro no Piauí, em Sergipe, no Maranhão, acaba. Então vai ter árbitro Bahia, Pernambuco. Não, mas e a Ceará, questão do jogo é importante, no Nordeste. A pressão do jogo, a importância do jogo. É um árbitro que não está acostumado a apitar grandes jogos. Eu posso até concordar, mas não é por isso que ele errou. Não, claro. Não é por isso. Então, a questão é muito mais ampla. A gente mas vai falar daqui a pouco. A probabilidade de você cometer erros com uma arbitragem dessa é muito mais do que você botar um cara experiente, um da FIFA, um árbitro mais conceituado no mercado, do que um árbitro totalmente desconhecido, né, do Piauí, que na verdade não apita grandes jogos. Ele foi o maior jogo da vida dele, foi esse que ele apitou ontem. Ô Anderson, veja aí, por favor, a pergunta aqui, que Vinícius está perguntando se o Bahia vai ser campeão, vamos lá, esquadrão e tal, mas não, porque eu pulei aqui a pergunta dele, um torcedor aqui, mas foram vários. O Vitória fala em contratação, é só isso que o torcedor do Vitória pergunta todo dia aqui na nossa rede social. Vai contratar? Como é que está o Vitória de contratação, Anderson Matos? Márcio, eu posso dizer para você que tem uma negociação, não me disseram o nome, né, mas a informação veio lá de dentro. Pode ter novidade hoje. Pode. Mais para frente, mais para o turno noturno, né, de noite. Aí a gente poderia dar, se houver essa novidade, no programa Itapuã Esportes. Mas o Vitória não parou no tempo. O Vitória está negociando sim com alguns jogadores, inclusive bons jogadores. E aí se vai trazer ou não, já são outros 500, né? Aí a gente vai ver a competência do Simval, do próprio Ivan, do Pet, no mercado da bola. Vamos aguardar, Márcio. Fato é, eu posso garantir que o Vitória não está parado. Ô Anderson, eu recebi uma mensagem no celular, se der tempo eu vou até colocar para nós avaliarmos ali, o seguinte, que para mim aquilo foi erro. Um torcedor mandou para mim e disse assim, Márcio, o que é que você acha? O Vitória está vendendo camisa a R$1. Eu falei, não tá. A camisa custa R$200 aproximadamente. A camisa nova, inclusive, essa nova que a gente já mostrou aí, que foi lançada, inclusive. Foi algum bug, alguma coisa que teve no site Planeta, tem uma loja chamada Planeta Vitória? Tem. Tava lá, R$1 e muita gente comprou, mas é preço irrisório. Para mim isso vai cair por terra. Rapaz, eu não sei o que aconteceu não, viu, Márcio? É bom até a gente... Você soube disso, não? Tô sabendo Eu agora. soube hoje, antes de vir pro programa, mas eu tenho uma foto da camisa, não foi piada de internet, não, foi do site, colocaram. Eu vejo muito isso em passagem aérea, né? A gente tem muita coisa com relação a isso aqui. Isso aí, na certa, é algum hacker, né? Que Pode ser também, né? Mas às vezes dá bug mesmo, o sistema dá um problema e o preço cai. Vai colocar 189, por exemplo, pega 1,89. É um problema, mas eu vou tentar colocar ainda hoje aqui. Tá aqui no celular, vou tentar colocar para vocês aqui. Vamos lá ouvir o Alan Costa, o zagueiro do Vitória, vai conversar com a gente, porque domingo tem uma pedreira, hein? O Vitória vai pegar o Corinthians, que vem também de um jogo de empate, não foi bem no jogo, apesar de o Jô ter feito o gol. Na verdade, o que a gente tem é um confronto de um time que está cheio de desfalques, querendo aproveitar um momento, com o outro tendo a obrigação de vencer fora de casa. Vamos ver o Alan Costa fazendo a avaliação dele aqui no programa. É uma partida difícil, é uma partida que nós já vem de olho já no adversário. Essa semana já começamos a trabalhar sobre o time do Corinthians. O Pet vai passar muitas coisas ainda sobre a equipe deles. É uma equipe que foi campeã paulista lá, nós fomos campeões aqui baiano. Tem tudo para ser um jogo bom, temos que saber jogar contra eles também. E sobre o jogo ser na Fonte Nova, eu particularmente gosto de jogar no Barradão, onde é a nossa casa. Mas nós jogadores temos que obedecer onde vai ser o jogo e vamos procurar chegar lá na Fonte Nova e fazer um bom jogo lá também. Esse é o Alan Costa, é titular o Alan Costa no jogo de domingo contra o Corinthians. Volta alguém na zaga, Fred, Canu, como é que fica a zaga do Vitória contra o Corinthians, hein, Anderson? Márcio, o Fred estará à disposição, o jogador conseguiu se recuperar a tempo, o Canu não, o Canu vai continuar de fora. Aí depende do técnico Petkovic, se ele gostou do René Santos, se ele está gostando nos treinamentos, para ver se vai jogar ao lado do Alan Costa. Não sei, acho difícil, embora o Fred tenha um outro recurso, né, que é o recurso das faltas. Ele é um exímio cobrador de falta, pode ajudar, pode contribuir contra o Corinthians. Mas,
Vitória muito desfalcado, Márcio, contra o Corinthians. Enoque Santos, é tricolor, que está em Catu ouvindo a gente, vendo o programa aqui. Valeu, Enoque, um abraço para você. Vamos falar com o Guto Ferreira, o técnico após o jogo, fez uma avaliação sobre a partida em que o Bahia saiu com um empate fora de casa, podendo empatar em casa agora por 0-0, que será o campeão do Nordeste 2017. E daqui a pouco, depois do Guto, eu vou explicar, hein, o que o Bahia ganha sendo campeão, além do título, claro. Eu acho que o Bahia, com uma estratégia e com um desempenho, uma disciplina muito grande e muito inteligente, sabendo ocupar os espaços, sabendo como marcar a equipe de esporte, sabendo explorar os espaços que nos davam, né? E criando situações, tanto é que nós criamos muito mais situações que o esporte dentro da partida. Se for analisar o contexto todo aí, eu deixo para vocês o final, né? Mas eu acho que o Bahia fez uma bela partida, tanto o primeiro tempo quanto o segundo tempo. E se tivesse alguém que sair vencedor, com certeza seria o Bahia. Bom, o Juninho jogou ontem como o terceiro homem, no lugar de Regis. E muita gente questionou, você colocou 3 volantes e tal. E o Guto Ferreira, que eu contesto nas coletivas, falou corretamente a posição do Juninho. Vocês enxergam que jogo? Na verdade, eu só acho que ele não deveria entrar com Feijão. Entrou com Feijão, time, ó, Gustavo. Problema, agora quarta-feira tá todo mundo em campo. O Matheus Salles fez a função do Juninho ali ao lado do René Júnior. Aliás, que partida do René Júnior ontem, jogou muito. E o Juninho jogou à frente, né? Conduzindo, não é muito a dele, Márcio, porque ele não é um jogador muito veloz de conduzir a bola, mas sabe tocar a bola, né? Sabe virar o jogo, e ele foi bem. E aquele gol que ele fez também estava no lugar. E aí a demora agora vem por parte de lá, né? Da entidade máxima do futebol brasileiro. Então, vamos ver se eles conseguem sair até amanhã, embora eu ache muito difícil. E mesmo se saírem, Márcio, até amanhã, 19 horas, não sei se o Pet vai relacionar eles, não. Chiesa joga? Difícil. E se for para o jogo relacionado, vai ficar no banco. Porque não tem condições nenhuma de jogar os 90 minutos. Ou, quiçá, Márcio, 45 um tempo, né? Tá ainda muito abaixo fisicamente, de lesão cicatrizada. Olha, pega a foto, por favor, da torcida. Tem algumas fotos da torcida do Bahia hoje, para comprar ingresso para quarta-feira na Fonte Nova. Vamos ver aí, ó. Essa é uma delas. Tem mais foto aí? Tem essa aí, que é a fila na Fonte Nova, na ladeira da Fonte, nas bilheterias, comprando ingresso. E aí, ó que fila aí, ó. O pessoal vai lotar o estádio. Vai dar 45 mil no próximo jogo. Ó, outra aí, a ladeira da Fonte, vista de baixo aí, ó. Que beleza essa torcida do Bahia, hein? Parabéns aí. Vista de cima de uma casa, mas embaixo da ladeira aí, ó. Vamos fazer uma panorâmica aí. É hoje o movimento do Bahia. Vai dar 40 mil, não vai, Nilson? Com certeza, Márcio, final de Copa do Nordeste, eu fico pensando uma coisa. A torcida faz essa festa toda com a Copa do Nordeste. Imagina o Bahia disputando a Libertadores, Márcio. Imagina o Bahia jogando fase final de Libertadores. O que não seria aqui na Bahia, em Salvador, com essa torcida do Bahia? Tem que pensar nisso, tem que pensar nisso. Outra coisa, ontem foi engraçado demais, o torcedor diz assim, já está em rede social, mas não que eu recebi assim, olha, diante desse problema todo que está acontecendo no Brasil, a gente sugere a suspensão do campeonato e que seja considerado campeão o líder da competição. Torcedor é brincadeira. Vamos ver o Juninho. Ele, no desembarque hoje, conversou com o Nilson Luiz e falou sobre o jogo e sobre a expectativa para quarta-feira. Juninho com a gente aí. Somente agradecer a Deus por todas as coisas que Ele vem fazendo na minha vida. Ontem tive a oportunidade de jogar, mas jogar fora de posição não é fácil. É totalmente diferente da função que eu vim exercendo. Eu jogava de frente o tempo todo e quando você joga mais à frente você acaba recebendo muita bola de costa. Mas graças a Deus consegui fazer uma boa partida e ainda ajudar a nossa equipe com um belo gol. Muitos baianos foram lá para o Recife, muita gente no voo do Bahia? Muita gente dando os parabéns pela partida que a equipe fez e muita gente viu as coisas que aconteceu dentro de campo, né? Mas infelizmente esse jogo já passou, agora é descansar, focar no nosso jogo contra o Vasco no domingo, fazer um bom jogo e quarta-feira eu tenho certeza que nossa torcida vai empurrar nosso time o tempo todo e a gente vai conquistar esse título para essa torcida que merece demais. Só mais uma perguntinha, você falou da arbitragem, o desabafo também aqui nas ruas, a gente entrevistou os torcedores. É complicado, né, cara? É porque é uma coisa que não é a primeira vez, já vem se arrastando há algum tempo e acaba prejudicando todo um trabalho, né? Então ontem acho que ficou claro alguns erros ali que poderia ter deixado a gente fazer um placar maior, trazer uma vantagem maior para Salvador
Mas, como eu falei, agora já foi, também não adianta ficar lamentando. Tem que focar no nosso jogo domingo contra o Vasco. Pontuar no Campeonato Brasileiro é muito importante. Então é descansar agora, ver o que o professor vai passar pra gente para fazer um grande jogo no Rio de Janeiro. Valeu. Bom, mesmo com gol, Juninho não foi dos melhores jogadores, não. Eu achei, e aí a equipe da Itapuã escolheu ontem, o René Júnior como melhor em campo. Correu o campo todo, marcou bem, deu passe, deu assistência. Agora, Juninho fez o gol, saiu com moral, mas não foi um bom jogo do Juninho, aliás, mais um que ele não fez bem. Olha, eu entendo o seguinte, eu acho que o Juninho não fez um jogo ruim. Agora, René Júnior foi muito bem e o Matheus Reis, Márcio, o lateral esquerdo, para mim está ganhando a posição do armeiro, torcedor. O Matheus Reis fez um bom jogo contra o Atlético e ontem, novamente, no segundo tempo, ele fazendo assistências, indo na linha de fundo, fazendo os cruzamentos. Eu acho que o Bahia vai ter daqui para frente um novo lateral esquerdo. Eu acho que Armeiro vai perder a posição no time do Bahia. Bom, volta Regis, volta Edson e volta Armeiro para quarta-feira. Para domingo, vai poupar jogadores? Depois do jogo de ontem, o Guto Ferreira disse o seguinte: vou analisar a parte física dos atletas, vou conversar com o grupo, vou conversar com o departamento de futebol para avaliar quem pode permanecer para o jogo de domingo ou não. Vai jogar domingo contra o Vasco, 11 da manhã, faz calor no Rio de Janeiro, um jogo que vai também exigir da parte física. Claro que o Bahia, Márcio, pode sacrificar o jogo de domingo em prol da final de quarta-feira. Poupar os principais atletas, o Thiago, a Lione, alguns jogadores precisam de um descanso para estarem 100% contra o Eduardo, lateral direito, mas não tem outro, vai botar o Éder, vai improvisar. Mas o Bahia vai dar um descanso sim a alguns atletas. Não vai com um time misto, segundo o Guto, mas pode poupar pelo menos uns 4 ou 5 jogadores. Bom, ô Anderson Matos, tem alguma informação sobre o negócio do ingresso lá, da camisa, na verdade, por R$1 sendo vendida no site? Na verdade, foi na loja Planeta Vitória, como você citou, que não pertence ao clube. Acabei de conversar com o pessoal do marketing, ele falou que não é da responsabilidade do Vitória. E aí perguntei a uma outra pessoa sobre o que aconteceu. E me disseram que colocou errado no sistema, conforme você falou. Viu você? Foi um erro deles. E quem comprou? Fazer o quê? É boa pergunta, né? É, porque é um preço irrisório, mas eu acho que em alguns casos eles têm que dar. Pode ser, porque pode ter sido uma promoção e tal. Não sei, eu não sei o que eles vão fazer, porque vão ter prejuízo muito grande. Muita gente comprou. Eu vi isso mais cedo, eu estava chegando aqui no programa. Olha, muito obrigado a vocês que estão participando aqui. Muita gente participando aqui. O Edivaldo está dizendo que o áudio está baixo. Qual áudio? De quem? Só agora que você reclamou, velho? Veja na sua internet aqui que não, que todo mundo está perfeito aqui, sem problema nenhum. Está dizendo aqui o Ednei de Jesus que o Capixaba é melhor do que todos os dois que estão aí. Lateral. O Júnior Capixaba é um bom jogador da base do Bahia. Hoje é o terceiro lateral esquerdo, a reserva do Matheus Reis e do Armeiro. É um jogador promissor. Acho que não está pronto ainda. Jogador alto, canhoto, mas é um bom jogador sim. Bom, gente, vamos encerrar o programa de hoje. Amanhã a gente vai sortear ingressos para o jogo Vitória e Corinthians. São ingressos que a gente vai dar aqui para você pegar lá na Itapuã FM no sábado, beleza? Porque a gente não vai ter o ingresso até amanhã, mas agradecer ao pessoal da Federação Baiana de Futebol, colabora com o nosso programa sim, dando os ingressos, dando esse apoio. Vamos ao negócio da bola, tem que levar adiante. Você não faz promoção, senhor Anderson Matos. Promoção para segunda-feira, eu quero dar bola ao povo, quero dar rede, quero dar colete, quero dar pro seu baba de casa. Tá bom? Vai concorrer com a gente aqui pelo Facebook. Boa tarde a você, Anderson. Boa tarde, Nilson Luiz. Até amanhã, 3 da tarde. Valeu, Márcio. Um abraço para você, Nilson, internauta também. É você que é o homem dos prêmios, Márcio. É só você me dizer o que é para sortear que ele fala. Não, Nilson, um abraço. Claro, um abraço a todos. Valeu, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. O programa volta amanhã, foi cheio hoje, muita coisa, lance. Domingo tem jogo 11 da manhã, que é o jogo do Bahia contra o Vasco lá dentro. Tem jogo à tarde do Vitória contra o Corinthians e quarta grande decisão da Copa do Nordeste. A gente volta amanhã. Mais discussão no final de semana. Tchau, galera.